Eu acho que esta é uma das maiores batalhas que enfrentamos. Eu sei disso por mim mesma, porque eu cresci em uma casa de abusos, sendo abusada sexualmente pelo meu pai. Ele bebia muito e tudo era sobre ele. Ele era um manipulador e um controlador e ele era violento. Ele chegava em casa bêbado e batia na minha mãe e às vezes chegando a machucá-la. E ele abusou sexualmente de mim por cerca de 15 anos diariamente. Minha mãe, ela sabia disso porque eu contei pra ela, e então uma vez ela o pegou, mas ela tinha tanto medo dele e de não conseguir viver a vida sozinha. E assim, então basicamente, eu realmente nunca tive ninguém pra cuidar de mim, sabe? Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 13 anos e o meu pai, ele não comprou meu anel de formatura, ele não comprou as minhas fotos de formatura, ele não comprou meu vestido de formatura, ele nunca, sabe, ele nunca fez nada. Sim, eles me alimentaram, eu tinha um lugar para eu dormir, mas eu não me sentia amada, querida, cuidada por eles. Então, e muitos aqui vão se identificar com isso. Eu rapidamente tive a ideia, bem, se você não cuidar de si mesma, ninguém mais vai cuidar. Alguém aqui tem esse problema também? Ok. Então, quando me casei com Dave, devo dizer, quando ele se casou comigo, eu já havia sido casada por 5 anos com uma outra pessoa e foi um pesadelo de mais 5 anos. E eu achava que ninguém iria me querer, então aceitei a primeira oferta que apareceu. E ele tinha mais problemas do que eu, se isso era possível, sabe? Quantos sabem que pessoas desesperadas têm atitudes desesperadoras? Ok. E então eu sabia lá no fundo que aquilo não era certo, que aquilo não iria funcionar, mas eu fiz assim mesmo. E nós nos divorciamos. Ele era infiel, andava por aí com outras mulheres. Eu tive um filho daquele casamento que coloquei o nome de Dave, curiosamente. E então, claro, Dave o adotou imediatamente. Nós nunca o chamamos de enteado ou meio-irmão ou coisa desse tipo. Ele é o filho do Dave, como qualquer um dos nossos outros filhos. E então, Dave era um bom homem. Dave me amava, ele queria cuidar de mim. Mas eu realmente não sabia como deixar alguém fazer isso. Porque eu não conseguia acreditar que alguém se interessaria pelo meu bem. Então, quando se tratava de toda essa teoria de ser submissa, bem, aquilo não estava no meu DNA. E eu sabe, eu não conseguia acreditar que se ele tomasse uma decisão por nossa família, que ele fazia aquilo por querer o melhor para mim, porque eu cresci em uma casa onde toda decisão que o meu pai tomava era porque aquilo era bom para ele. Alguém entende, sabe do que estou falando? E assim, então aprender a confiar em Deus e nas pessoas foi muito desafiador para mim. Eu era muito egoísta. E eu sempre queria ter certeza de que eu seria bem cuidado. E acho que mencionei ontem à noite que eu já era cristã, eu já estava até pregando na época e eu amava Deus, mas eu simplesmente não estava feliz. Sabe, no início você pensa, bem, se o meu ministério crescer, eu vou ser feliz. Se eu perder alguns quilos, eu ficarei feliz. E sabe, nós sempre vamos ser felizes em algum outro momento. E eu cometi, sabe, o erro de perguntar a Deus o que estava errado. Ele fica feliz em dizer se você realmente quiser saber. E ele me disse, você não é feliz porque você é egoísta. E você não pode ser feliz e egoísta ao mesmo tempo, sabe? Agora, eu não vou deixar que vocês olhem para mim com olhares vagos. Eu quero que entenda isso. Você não pode ser feliz e egoísta ao mesmo tempo. Nós não fomos criados por Deus para olhar para dentro e ficar sempre tentando cuidar de nós mesmos, mas fomos criados por Deus para alcançar os outros, para realmente... Eu vou ler uma escritura que diz, esqueça de si mesmo. Bem, e quanto a mim, quem vai cuidar de mim? Bem, a chave é essa. Veja, se nós alcançarmos as outras pessoas, Deus cuidará de nós. Se você nunca experimentou isso, eu quero que experimente. Porque é tão maravilhoso quando você tem um problema e você realmente tem fé no poder da oração. Então, em vez de você ficar louco tentando obter uma resposta em sua vida, ou tentando fazer algo acontecer para si, você apenas ora sobre aquilo. E se Deus te mostrar para fazer algo, faça. E se não, vá em frente e aproveite a sua vida enquanto Ele está trabalhando no seu problema. E eu não entendia como Deus esperava que eu confiasse nas pessoas depois do que fizeram comigo. E um dia estávamos tendo uma conversa acalorada, eu e o Senhor, sobre eu ter uma atitude submissa em relação ao Dave, porque só de tentar ler essas escrituras na Bíblia, aquilo fazia minha pele arrepiar.
Admire seu marido. E eu só... Alguma mulher aqui sabe do que eu estou falando? Era como se... Não dá para fazer isso porque ninguém vai mandar em mim. Eu vou cuidar de mim mesma. E então, eu perguntei a Deus, como você pode esperar que eu confie em um homem para cuidar de mim? Depois do que fizeram comigo, ele disse, eu não estou pedindo para você confiar no homem. Eu estou pedindo que você confie em mim com o homem. E veja, Deus pode controlar as pessoas, mas nós não. Então, eu aprendi tanto sobre... Sabe, o Dave me ama, ele quer cuidar de mim, ele toma decisões que são para o meu benefício, sabe? E ele quer que eu tenha todas as coisas que eu gostaria de ter. Ele me diz muitas vezes, eu só quero que você seja feliz. Só quero que você seja feliz. Se você quer um cachorro, se isso vai te fazer feliz, vamos ter um cachorro. Se você quiser, sabe? Só quero que você seja feliz. Bem, sabe, eu levei anos para processar na minha cabeça que qualquer pessoa poderia querer que eu fosse feliz. Mas veja, é assim que o amor se comporta. O amor quer que a outra pessoa seja feliz e ele se sacrificará para que essa pessoa seja feliz. Vamos lá, me mantenha acordada. Filipenses 2, 4 e 5. Que cada um de vocês estime, ore e se preocupe não meramente com seus próprios interesses, mas também pelos interesses de todos os outros. Agora, aqui não diz que você não pode ter nenhuma preocupação consigo. Diz, não se preocupe somente consigo mesmo, mas também com as outras pessoas. Que essa mesma atitude, propósito e mente humilde esteja em vocês, como estava em Cristo Jesus, e que ele seja também o seu exemplo de humildade. Agora, a humildade tem que vir antes do comportamento altruísta. Porque se não tivermos uma mente humilde, então nós achamos que estamos acima dos outros, que devem fazer tudo por nós e sempre nos servir, e que nós não podemos servir porque isto nos faz sentir menores. E nós precisamos entender que, se nós não pensarmos mais sobre nós mesmos do que deveríamos pensar, entenderemos que somos iguais. Só porque alguém não consegue fazer o que você consegue fazer, isto não te faz melhor do que ele, porque posso garantir que ele consegue fazer algo que você não consegue. Então, esta maravilhosa escritura em Marcos 8,34 me diz para esquecer de mim mesma. Esta escritura pode te deixar bem bravo, eu não sei. E Jesus o chamou na multidão com seus discípulos e disse a ele, se alguém pretende me seguir, negue-se a si mesmo, esqueça, ignore, repudie, tire o foco de si mesmo e dos seus próprios interesses, e então tome a sua cruz e siga-me. Agora, o que é essa cruz que devemos tomar? Nós não precisamos arrastar uma cruz de madeira como Jesus fez e sermos pregados nela e morrer novamente. A cruz que nós carregamos na vida é sair e viver uma vida altruísta. O que você acha que aconteceria se você começasse a viver para alegrar os outros? Ah, meu Deus! Eu posso dizer à luz do que Dave nos ensinou nesta manhã, se cada cristão realmente estivesse andando em amor, nós não teríamos os problemas que temos em nossa nação. Sabe por quê? Porque Jesus disse, um novo mandamento eu dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. E através disso, todos os homens saberão que vocês são meus discípulos. Então, a maneira que nós vamos causar impacto no mundo é nos esquecendo de nós mesmos, parando de tentar cuidar de nós mesmos o tempo todo. Que tal se você se aposentar do autocuidado e dar uma grande festa de aposentadoria para você? Quero dizer, honestamente, alguns de vocês já não estão cansados de tentar cuidar de si mesmo o tempo todo? Eu não tenho mais energia para fazer isso, gente. Deus, eu pertenço a você, eu vivo minha vida por você, e eu estou esperando que você cuide de mim. Eu me lembro de quando Deus me disse para parar de colocar no Dave a responsabilidade pela minha alegria. E tem outras senhoras aqui que precisam ouvir isso hoje, sabe? E talvez alguns homens também. Não faça a pessoa com quem se casou ser responsável por te fazer feliz? Oh, cara. Você precisa ter uma atitude totalmente diferente quando você se casar. Meu objetivo na vida é fazer tudo o que eu puder fazer para te fazer feliz. Agora, eu não quero ver bocejos e
sabe? E, nossa, vocês ficaram quietos quando eu disse isso? Mas veja, aqui está o que você não pode perder. Se a sua atitude for, eu vou viver para fazer outras pessoas felizes, então Deus vai fazer você ser tão feliz que você mal poderá suportar. Eis a questão. Nós temos tanto medo de ficar de fora. Mas você não vai ficar de fora, porque Deus, Ele vai cuidar de você. Você já se perguntou por quê? Quando alguém tem um problema, você vai lá e ajuda e Deus dá graça para resolver o problema? Mas talvez um ano depois você tenha exatamente o mesmo problema ou algo semelhante e, por algum motivo desconhecido, você não consegue se ajudar? Sabe por quê? Porque Deus não nos criou para uma busca interior, Ele nos criou para buscar os outros. Isto não serve só para pessoas como indivíduos, isto serve para a igreja também. Qualquer igreja que esteja focada apenas no crescimento da igreja, é mais do que provável que ela não cresça. Mas se você se concentrar em buscar e amar as outras pessoas, você não vai alcançar só as pessoas que estão aqui. Aqui não é um pequeno clube social onde nós cristãos nos reunimos e... Glória a Deus, obrigada Jesus, onde temos adesivos nos carros, joias cristãs, bíblias grandes. Não, nós precisamos de uma pregação toda semana que nos faça contorcer em nossa cadeira. Ir lá fora e fazer Jesus ser real para um mundo que está em sérios problemas. E olha, deixa eu te dizer, você precisa ser uma influência para os seus filhos. Mostrar a eles algo a se desejar. Não vá à igreja no domingo e haja como o diabo o resto da semana em casa. Bem, me desculpe, eu não quero ser rude com vocês, mas, sabe... Se formos bons o bastante para os nossos filhos, não importa o tipo de tentações estejam enfrentando lá no mundo e quanta pressão haja, eles vão voltar para casa. Porque sabe, qualquer um pode discernir algo verdadeiro e genuíno de algo falso e mentiroso. Viver uma vida altruísta é a nossa cruz para carregar neste mundo. Ok, esta aqui é uma ótima escritura, 2 Coríntios 5,15. E ele sendo Jesus, morreu por todos, para que todos aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e foi ressuscitado. Uau! Jesus não morreu para que vivamos uma vida egoísta e egocêntrica. Você sabe o que é ser totalmente absorvido em si mesmo? É como se você estivesse sozinho numa solitária de uma prisão. Não há nada na vida além de você. E verdade seja dita, você nem gosta de você. Eu sei que uma hora inteira de sermão sobre não ser egoísta talvez não seja animador para sua carne, sabe? Mas, uau! E se em vez de você vir aqui hoje para receber uma bênção, você viesse para ser uma bênção? Pergunto, quantos de vocês oraram por mim no caminho para cá esta manhã? Senhor, espero que a Joyce tenha uma palavra para mim. Sabe, eu não me sinto encorajada, não há muitas mãos levantadas. Mas eu orei por vocês nesta manhã. Amém? Quando a gente vem nessas conferências, sabe, eu vou te dizer a verdade, quando eu sair daqui esta tarde lá pelas 3, você terá tudo que eu tenho. Eu irei para casa me recarregar para fazer tudo de novo daqui a 2 semanas. E nesse meio tempo eu vou escrever um livro ou montar um novo sermão. Eu trabalho duro no que eu faço. Eu preciso de sua oração tanto quanto você precisa. Não queira sempre só receber, 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 receber. Então vá à igreja e toda vez que você for, olhe à sua volta, procure aquela pessoa que pareça triste ou abatida, ou solitária, ou necessitada. E alcance-a. Alcance-a. Não vá à igreja apenas para encontrar os seus 3 amigos cristãos e ficar lá na sua panelinha. Estou pregando bem, pastor Tommy? Ok. Veja, eu sei, porque eu tentei ser egoísta e ser feliz e isto simplesmente não funciona. Posso te economizar muitas viagens ao redor da mesma montanha se você me ouvir, sabe? E eu vivo o que eu estou pregando aqui. E eu peço a Deus todos os dias, mostre-me o que eu posso fazer por alguém. O que eu tenho que eu posso dar para alguém.
Quem precisa de encorajamento? Eu quero ser uma bênção. Para quem eu posso ser uma bênção? E eu observo e eu escuto o que as pessoas... Sabe, se você ouvir as pessoas, elas dizem o que elas querem e precisam. O Senhor me disse uma vez, pare de me pedir para fazer coisas para as pessoas que você mesma poderia facilmente fazer e simplesmente não quer fazer. Eu vou dizer de novo porque você precisa ouvir. Ou melhor, eu vou te dar um exemplo. Havia vários pregadores. Esta é uma história de anos atrás. Eles estavam fazendo uma convenção, estavam conduzindo a convenção. E todos eles oravam juntos para que Deus provesse o dinheiro para aquela convenção, sabe? E um deles parou e disse, espere aí, espere um minuto. Não vamos pedir a Deus para fazer isso porque nós 4 juntos podemos facilmente juntar nosso dinheiro e pagar por esta convenção. Sabe, tem tantas coisas oferecidas gratuitamente para as pessoas. Coisas online gratuitas, pregações gratuitas, downloads gratuitos. Grátis, grátis, grátis. Tudo de graça. Nós trouxemos, eu não sei quantos caminhões, nós trouxemos caminhões cheios de luzes, telas e todos esses produtos e coisas bonitas. E nós temos aqui pessoas que doam o seu tempo todo o fim de semana para te receber e te cumprimentar e fazer coisas por você. E tudo que você tem a fazer é chegar e apenas... abençoe-me. E você ainda fica bravo se gastamos muito tempo na hora da oferta? As pessoas falam com você sobre dinheiro onde quer que você vá, quando você for comer. Depois desta conferência, você não vai dizer, Deus te pague. Se você parar para abastecer, não vai dizer, é de graça. As pessoas falam com você sobre dinheiro onde quer que você vá, mas o único lugar que ficamos bravos com isso é na igreja. Bem, eu não sei o certo que você está fazendo com o nosso dinheiro. Bem, você não vai ter nenhum problema se você o entregar para Deus. Nunca tenha a atitude de que você está dando dinheiro para a igreja ou para o pregador. Dê para Deus e confie em Deus para trazer a sua recompensa. Acho que não sei como fazer isso de outra maneira, então. Filipenses 4:5. Que todos os homens saibam e percebam e reconheçam o seu altruísmo, sua consideração, seu espírito tolerante. Perto está o Senhor e Ele está chegando. Ok, agora eu acho isso muito interessante porque o ponto aqui é... Ok, isso é o que você precisa fazer porque Jesus está voltando em breve. Sabe, quantas coisas Ele poderia ter dito aqui? Mas Ele disse, Jesus está voltando em breve, então deixe que o seu altruísmo seja visto por todas as pessoas. Vamos, não fique tão mal-humorado que você não consiga nem sequer elogiar alguém. Bem, você não sabe o que eu estou passando. Bem, é mais do que provável que você vai continuar passando por isso se você não aprender a andar em amor. Porque o amor é o mais alto nível de guerra espiritual que você pode fazer.